Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem já me conhece. Para quem não me conhece, é esse meu nome mesmo. E hoje eu vou conversar sobre concursos da Polícia Civil. Bom, primeiro quero pedir desculpas aos colegas aí do NEAF, Polícia Civil, do grupo, e muito obrigado pelas mensagens bacanas aí. Pô, que legal, o NEAF vai fazer polícia, e o que o NEAF faz, a gente sabe que tem amor e empenho. Graças a Deus a gente consegue fazer um curso de excelência. Muito obrigado, peço desculpas pela demora. E vou explicar. Cara, eu não vivo disso, de montar curso, colocar 10 delegados, colocar todo mundo no metrô, sabe? Todo mundo de arma, toda aquela coisa bonita e tal. Não conhece banca, não sabe como foi a última prova. Qual é a diferença de uma prova ser feita pela academia e quando não é feita pela academia? Prova da VUNESP é outra coisa. Tem de conhecer banca. E tem de conhecer banca em todas as suas fases. Digo isso pelo seguinte: bancas são feitas de pessoas, pessoas mudam, bancas mudam. A VUNESP de 2013 não é mesmo a VUNESP de 2017. Como é que eu sei? Somos especialistas em VUNESP. Ok? Tivemos só no Tribunal de Justiça mais de 1.100 aprovados. Eu vou repetir. Mais de 1.100. Agora, não tem história de mais de 1.100. É ir lá e comprovar. Vá ao grupo NEAF Escrevente e veja o número de alunos aprovados que nós temos. Olhe todo dia as pessoas nomeadas dizendo valeu. Então não é propagandinha de marketing barato que os caras colocam em qualquer escola. Quando eu vou estruturar um curso da Polícia Civil, eu preciso analisar o passado e saber o que vem por aí. Já temos autorização? Já. Vamos então discutir um pouco mais. Claro que não é minha pretensão, neste primeiro vídeo, de forma prolegômena, de forma inicial, trabalhar com vocês e encher vocês de tanta informação que a cabeça dói. Claro, dentro desse grupo, há colegas que já conhecem um pouco de polícia, outros que não conhecem. Então vamos entender um pouco. A autorização do governo, e aliás, vamos entender bem, semanas antes, houve reportagem do Fantástico, inclusive, que é de massa, né? Todo mundo assiste, dizendo o sucateamento que nós estamos diante com a Polícia Civil. Então, não só a ação de novos concursos, de chamar quem já devia ser chamado, mas de respeito à Polícia Civil, que deveria ter a polícia como um todo, que deveria ter o governo de um país. Senhores, polícia, área médica e área de educação não podem ser tratadas como são tratadas no Brasil, ok? Professor, eu sou um cara que tenho vocação para a polícia. Professor, eu não sei. Eu acho que eu posso me dar bem nisso. Vamos entender bem como é que funciona. Os cargos, primeira coisa, você tem 2 grupos, irmão. Grupo de nível médio e de nível superior. Professor, pois não. Posso fazer um cargo, por exemplo, de agente e um de investigador? Provavelmente. Porque os editais, olhando o passado, agente, policial, agente de telecomunicações, o famoso AGTEL, IPAP, papiloscopista, nível médio. Nível superior, escrivão, investigador. Aliás, Luiz, eu sou tão velho que eu já dei aula para essas carreiras com nível médio que depois passaram para ser superior. Não aqui. Como professor, eu já dei muita aula para a polícia. Muita aula para a polícia. Nível superior, formação em qualquer área, escrivão e investigador. Formação em direito, delegado. Esses dizeres, comprovação de 2 anos de atividade jurídica ou de efetivo na natureza da policial civil, né, do cargo, isso estava nos outros editais. A gente não sabe o próximo edital. Vamos falar então geral. Tá todo mundo entendendo então? Agente, AGTEL, IPAP, nível médio. Nível superior, escrivão e investigador. Professor, quais são as bancas possíveis? Gente, claro que eu coloquei aqui a grande aposta, que é essa aqui. Isso aqui, com todo respeito, eu acho que já não cabe mais fazer prova por aqui. Eu prefiro muito mais banca, não é feito pela academia, banca, VUNESP que só faz isso, tá? Tem um profissionalismo extremo em relação a esse concurso,
Então, é muito mais interessante. Deixa a Cadepol para fazer o treino realmente da polícia. É assim que eu penso, com todo respeito. A prova é mais elaborada pela VUNESP, no sentido de estruturação, e depois a gente vai ver como é que funciona isso com a abertura do edital. Vamos lá. Se serão editais diferentes, como fica a questão de fazer mais de uma prova? Há um vídeo que eu gravei com o professor, delegado, inclusive, Dr. Tomasi, que de repente você vai ver que eu falei um pouco disso. Eu falei de forma mais rápida, en passant. Aqui eu estou com mais tranquilidade. Não só fala rápido, eu falo, mas com mais tranquilidade em cada um dos slides. Eu posso fazer mais de um? Tem uma informação importante e recente. No dia 7/11 foi dito o seguinte: quando houver abertura simultânea de carreiras de investigador e escrivão, as provas escritas. Professor, eu não sei o que é prova escrita. É a primeira fase? Não. A prova da primeira fase é preambular. Você vai ver que você tem provas em fases preambular, escrita, né? A questão da aptidão física, psicológica, cada um vai ter uma. Escrivão e investigador, por que fizeram isso? Galera, os caras passam nas duas, vão para a prova escrita, tá? Aí faz a prova escrita de investigador, faz a prova escrita de escrivão e depois passa nos dois, deixa o escrivão e cadê o escrivão? Se nós temos dificuldade de polícia em todo o estado e no país, imagina o cargo de escrivão, que nível que está, né? Muita gente escrivão ad hoc, vocês vão ver. Por quê? Para eu começar um concurso, eu não vou mentir para vocês, eu entrevistei uns 15 delegados para entender a estrutura do real que é a polícia. Eu vou entrar nesse concurso para fazer o melhor curso da polícia. Não vou, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Senhores, nós somos cobrados por aprovação. Por quê? Porque nós não pegamos R$1,5 milhão e investimos em marketing todo mês. Você não vai ver meus professores no metrô, todo mundo de braço cruzado, entendeu? Não vou trabalhar. Eu trabalho com aprovação. Ficou claro? Ótimo. Então não pode fazer as duas provas, ô Luiz. Por quê? Para um cargo não ficar vago. Agora, uma coisa que nós chegamos aqui a uma conclusão lógica. A uma conclusão. Se você não pode fazer a prova escrita, as duas, nada impede de fazer a preambular. De repente você passou em uma e em outra. E também nada impede, minha percepção, de fazer dois cargos do nível médio. Ou fazer um médio e superior. Provavelmente deve ser essa a regra. Tá bom? Vamos esperar. Professor, aqui, a parte de... Eu acho que eu vou me dar bem para o AGTEL, professor. Um amigo meu falou, mexe com informática, né? Tem umas atividades interessantes, eu acho que eu vou me dar bem. Então, você vai ver que o estilo do que cobra na prova de AGTEL é um pouco diferente de agente policial. Por sua vez, o investigador, você vai ver penal já mais pesado, né? Escrivão, criminologia. Apesar que você tem 5 matérias que para todo mundo você tem de estar bem. Vamos lá? Então, cuidado com esse detalhe. Vamos embora. Outra coisa, a prova escrita, quando for o caso, será constituída de questões dissertativas, atribuição de nota de 0 a 100 pontos, considerando desaprovado e habilitado, a fase subsequente, o candidato que obtiver a nota mínima de 50 pontos, devendo a correção ser considerado o conhecimento e a utilização da língua portuguesa, conforme os critérios abaixo. Isso foi publicação recente. Eu tomei a liberdade, como nós não temos edital, de dar uma analisada nos últimos. Investigador e escrivão VUNESP, né? Já lá no agente que foi a Cadepol, assim como agente de telecomunicações, enfim, a gente foi dando uma olhada aqui no geral. E alguma coisa, eu cheguei aqui a algumas conclusões, pessoal. Claro, nós não temos o edital ainda. Esse vídeo, ele está sendo gravado dia 10, não é 10 hoje? Dia 11 de novembro de 2017. Então, saiba bem a data para que você... e o professor está falando uma coisa antiga e tal. Bom, em regra, o concurso, por exemplo, vamos começar com investigador e escrivão. Você tem 6 fases. Você tem preambular, você tem escrita,
PAP, a prova de aptidão psicológica, né? Aptidão física, comprovação de idoneidade de conduta escorreita, investigação social e prova de títulos. Aliás, toma cuidado. O nosso grupo, por exemplo, aqui do Face, é um grupo muito bacana, fraterno. Tem gente mais avançada aí na polícia, tem gente menos. Mas você reparou que é bem legal, a gente troca ideias boas, ninguém fica com coisa errada, falando mal dos outros, cometendo crime de injúria racial, não é? Então, por quê? Porque tudo isso você vai fazer polícia. Então, toma cuidado, porque existe uma parte de investigação da sua vida. E hoje em dia, rede social é um perigo. Então, meu irmão, vamos ter retidão, tranquilidade, né? Esse tipo de coisa é muito importante. Legal? Bacana. Outra coisa, já aviso no grupo. Quer indicar professor, quer indicar curso e tal? Legal, faz inbox. Eu vou lá no grupo. Não, fala pra mim. Eu vou lá no grupo de algum curso que trabalha a polícia e falar, vem fazer o meu? Não, não crio fake, não tenho nada. Eu convidei alguém pra vir, pra trabalhar nesse grupo, pra ficar aí? Não, né? Eu não convidei ninguém. Então, por favor, qualquer regra que não for respeitada, xingamento, baniu, tira o cara. Acabou. Fechou? Ótimo. Senhores, escrivão e investigador, então a gente tem essa estrutura. Só para ter uma... Depois você tem, geralmente, 4 fases. Você tem a prova preambular, você tem psicológico, você tem a conduta, a questão e tem a prova de física, a PAF, que é a prova de aptidão física para a gente. Mas isso é o que eu estou falando, vai depender do edital. Eu não vou ficar entrando em cada um deles, porque a gente precisa ver como que isso vai ficar, tá? Agora, antigamente você tinha na Cadepol 50 por matéria, provavelmente, eu não vejo assim, provavelmente a regra deve ser mais estilo VUNESP. Se for estilo VUNESP, é 50% do total da prova, tá? Então, como um todo, uma delas você foi muito mal, na outra você foi muito bem. Então, provavelmente deve vigorar as regras já modernas de uma banca, como deve ser, né? Pelo amor de Deus. Não a velharia que a gente vê em alguns concursos. Vamos lá. Você tem uma base, uma estrutura da polícia. Ó, numa boa, quer ser policial? Quer ir para a carreira policial de São Paulo? Porque, aliás, tô até com o Luiz aqui trabalhando comigo hoje, eu fiz uma análise da polícia no país. Porque muitos cursos falam Delegado de Polícia Brasil. Legal. Daí pegam Delegado de Polícia São Paulo. As matérias que eles dão para delegado... Gente, eu queria perguntar para um delegado, eu queria entrar na sala de aula, por que você está estudando essa matéria que não cai em São Paulo? Por quê? Pegam o mesmo curso e repicam. Eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar desse jeito. Sabe? São cursos jogados, não tem carinho, você não vê ponto por ponto. Você entendeu? Então, eu não vou trabalhar desse jeito. Então, professor, lança logo o curso, vai lançar quase junto com o edital? E não dá para fazer isso, a gente vai ver todas as possibilidades. Mas assim, nós queremos fazer alguma coisa legal, com teoria. Você sabia que o nosso curso tem teoria? Depois vem um simuladinho. Sabe como é que é feito o simuladinho? Você pode imprimir PDF, você pode fazer online. Primeira, certo, errado, tal. Depois você vê os vídeos, uma por vídeo, embaixo da outra. Ou seja, pergunte quem já fez NEAF aí no grupo, se vale ou não. Então, a estrutura de uma prova é língua portuguesa, criminologia, informática, noções de direito e lógica. Senhores, eu peço que vocês tomem muito cuidado. Na parte de língua portuguesa, em algumas provas, ela é fundamental, tá? A parte de criminologia não tem jeito. Às vezes o edital é um pouco diferente do outro. Eu conversei com o Dr. Tomás, Dr. Carlos Miranda, conversei com bastante gente e que falou para mim o seguinte, balela. Às vezes eles dão um nomezinho diferente, o aluno acha que está vindo menos criminologia. É jeito de explicar. É igual constitucional, quando vem só uma palavrinha que remete um arsenal de coisas. E na outra vem o arsenal. Aí o aluno fala, aqui só cai controle de constitucionalidade. No outro cai controle direto, indireto. Ué, controle é controle. A mesma coisa. Cuidado com isso em criminologia. Parte de informática, noção de direito e lógica. Lógica com todo respeito. Aprendeu, gabarita.
Vocês vão ter aula com um best-seller, José Luiz de Moraes. Vai na Saraiva e vai ver qual é o livro mais vendido de lógica e de matemática. Então, vocês vão ter aula com gente muito bem preparada. Senhores, noções de direito... O que são noções de direito? Vamos aprender? Gente, essas matérias comuns, só para você entender um pouco. Vamos falar de cada cargo. Esse é um bate-papo geral das carreiras. Das 5 carreiras. Eu não vou falar de delegado hoje. AGTEL, agente, investigador, escrivão e PAP. Legal? Vamos, olha para você ter uma diferença. Ó. Repara que no AGTEL, você tem 37% da prova é língua portuguesa. Analisando o passado, queridos. 25% da prova, essa parte azulzinha aí, ó, informática. Veja que noções de direito é o primo pobre, 12%. E criminologia, 13%, assim como lógica. Repara a diferença. Repara, do AGTEL, ó, repara a diferença que você vai ter no agente. Ó, primeiro, você tem uma diminuição em português para agente. Você tem uma diminuição também na parte de informática. Né? Você tem, ó, aqui você tem 25% de informática, lógico, a AGTEL, né, vai ter uma informação mais clássica. Interessante fazer essa análise, né? E 12,5% de lógica, e repara como o direito aumentou para a gente em relação ao AGTEL. Olha que interessante isso. O noções de direito já para o agente policial é 30%. Agora, o bicho pega, quando você começa a ver investigador, né? Ó, PAP, só para ter uma noção de PAP, 30% de PAP vem com noções de direito, 30% de português, então só de noções de direito e português 60% da prova. Legal? 15% você tem de informática, 12,5% de lógica e 12,5% de noções de criminologia. Desculpa, criminologia 12,5%, 30% de noções de direito. Agora repara as de nível superior. Eu tenho já de noções de direito e criminologia 60%. Repara, ó, 60% para investigador, 60% para investigador e 40% para escrivão. Olha isso. 60% para investigador e 40% para escrivão. O investigador, você vai ter 20% da matéria é português. Já, claro, o escrivão, ele vai ter também uma pegada de português. Gente, posso falar uma coisa do fundo do meu coração? Se o escrivão aqui, ó, 30% de português, 30% de direito e 10% de criminologia, só aí são 70% da prova. Se ele, vamos supor que ele tirou 80% desses 70%, 7 vezes 8, 56. 56 questões ele já tem garantido daí, o resto ele está dentro. Agora, é o que eu penso, tá? E eu vou mostrar isso no decorrer dos cursos. Já no investigador, o investigador, nós vamos detonar o cara em criminologia e noções de direito. Por quê? Pô, 30 mais 30 mais 20 de português, pô, ele está com 80% da prova, caramba. Só vai sobrar ali lógica e língua portuguesa. Agora, o que não pode vacilar. Lógica tem pouco aí, mas você pode ter outras fases que cai a lógica. Então, tem de tomar cuidado, porque nós não podemos vacilar. Vocês vão ter professores de primeira e vão poder fazer essa análise com calma. Beleza? Agora eu gostaria de mostrar para vocês que nessas matérias básicas dessas carreiras, língua portuguesa, noções de direito, criminologia, lógica. Professor, uma pergunta, pois não. Os cursos que vocês vão fazer da Polícia Civil, eu já sou aluno. Vocês vão fazer uma nova língua portuguesa ou vão pegar já a pronta do TJ? Não, vamos gravar. Parte de direito, parte gravada e parte que vamos gravar só para esse concurso. Criminologia, gravaremos. Lógica, provavelmente lógica a gente já tem um arsenal melhor que aulas que a gente possa fazer. Só que aqui não é assim, joga lá. Se houver uma migração de aula que já exista, ela é criteriosamente analisada pelo professor e pela equipe pedagógica.
ok? Informática, tudo mais. Não, aqui vamos gravar esse ponto, vamos colocar questões próprias da polícia. Isso eu vou cuidar para que nós possamos fazer um curso de excelência. Senhores, mas eu pergunto, o que são noções de direito? Está todo mundo falando da polícia, né? Mas a pessoa não sabe nem o que é isso. Gente, é aí que você tem que tomar cuidado. Isso é muito diferente para GETEL, para agente, para escrivão, para investigador. Você quer ver uma noção interessante? Repare aqui, para agente de telecomunicações, você tem basicamente de constitucional 1º ao 5º, 144, direitos humanos, tal. Direito processual penal e processual, direito penal e direito processual penal, com todo respeito, pessoal, muito leve. Ó, olha penal, crime, contravenção, 312 ou 359, e já passa para noções de processo penal. A parte da legislação, também, com todo respeito, é pequeno, é pouco. Você tem o ECA, você tem a Lei de Drogas, Maria da Penha, a Lei Orgânica, que teria que cair, a 9.099 e tal, juizados especiais. Acabou. O agente, isso tudo foi para a GETEL. O agente, você continua com o condicional, tem direitos humanos, o penal já tem, um alargamento, e a legislação vem também com o CTB. Aliás, bastantes questões caem do CTB. O CTB é gigante, mas nós vamos ter especialista em CTB que vai gravar aquilo que a gente precisa para o CTB. Mas nós vamos dar a lei inteira depois, material, slides que a gente tem. O NEAF tem muito material interessante nesse sentido. Vai ter apostila? Vai ter apostila? Espera. Curso online e provavelmente apostilas, mas curso online já vem com slides de visualização. E são muitos slides. Vai por mim, tá bom? Lei Orgânica e a LAIC, a Lei de Acesso à Informação e tal. Papiloscopista, você tem constitucional, direitos humanos, noções de penal, não é nada pesado, legislação muito parecida com a anterior. Agora vamos aumentar isso. Para escrivão, você continua com a base, direito constitucional, direitos humanos, você vem com um penal um pouco mais largo, óbvio que vai ter crimes contra a vida, crimes contra a fé pública, contra a administração, tal. A parte de processo, noções de inquérito, ele é o escrivão, diabo. Quem que toca, que você acha, né? O escrivão, incompatibilidade, exame de corpo de delito, tal, prisão. Professor, o curso será feito somente dos professores aí da Casa do NEAF e delegados? Não. Professores da Casa do NEAF, que vocês já conhecem, o professor René Mas, o professor José Luiz de Moraes, tem uma turma muito, muito boa, tá? O doutor Dorival Conte, de Portugal, tem gente muito boa. Eu vou trabalhar também constitucional, vou trabalhar com algumas matérias. Agora, uma coisa, vamos ter delegados? Vamos ter o doutor Carlos Miranda, o doutor Tomasi, enfim, nós vamos ter delegados para trabalhar com a gente. Vamos ter promotores, procuradores de justiça, doutor Ricardo Andreucci vai trabalhar com a gente, analista do Ministério Público, que trabalha na área criminal. Então, quer dizer, gente que conhece isso aqui de trás para frente, mas não só, conhece concurso. Eu não abro mão. Tem de conhecer, para mim não adianta conhecer matéria, tem de conhecer banca, jeito de perguntar e estilo. Senão o cara fica uma hora falando de peculato, você pega as questões da polícia, todas foram em cima da lei ou de noções gerais com malícia. Para que eu vou fazer aquela aula? Eu tenho de conhecer a banca, senão não precisa dar aula para mim. Escrivão, olha a legislação do escrivão, caramba, você tem CTB, calma pessoal, tem lei aqui que não cai inteira, olha a lei de estado especial, do 60 a 76, olha a Maria da Penha, olha a lei de drogas, então às vezes você tem uma parte, mas que o número de leis é grande, olha isso aqui, ó. Você tem lei pra caramba, olha para investigador, gente, ó. Você vai ter penal, você vai ter processo penal. Olha a legislação especial para investigador, Luiz. Abuso de autoridade, ECA, improbidade, tortura. Gente, você está contando ali, ó, 5.1, 5.2, 5.21. Você tem 21 leis. Isso. Só que a gente foi à prova, e é óbvio, você tem parte de algumas leis. A gente foi analisar, por exemplo, quanto caiu da legislação em cada prova,
quanto que foi perguntado. Ou seja, a gente foi analisar, por exemplo, que teve legislação que não foi perguntada para escrivão, para investigador, por exemplo. Mas é óbvio, gente. Você tem a lei, mas não quer necessariamente dizer que ela vai cair na prova. Agora, a gente tem de trabalhar em aula para você estar preparado como um todo. E não, né, meia boca, como muita gente vai se preparar. Com todo o respeito que eu tenho por todos os cursos e professores. Senhores, só não vai passar no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo quem não quiser, porque nós vamos fazer um trabalho muito, muito elaborado, muito bem feito. Gostaria de agradecer a paciência de vocês em esperar esse trabalho de explicação inaugural. Mais vídeos virão. Acompanhe o grupo, enquetes que nós vamos colocar aí, algumas aulas para vocês conhecerem já alguns professores e um bocadinho mais de paciência para a gente separar os cursos e materiais que tem para vocês. Legal? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês e eu agradeço mais uma oportunidade. Para mim é um grande desafio, eu quero recorde de aprovação e se vocês fizerem um trabalho legal, tenho certeza, nós vamos comemorar com um grande churrasco de aprovação da Polícia Civil. Fiquem com Deus. Muito obrigado.